Olá, boa noite. Iniciando a palestra de hoje, me chamo Jussara Dantas e a palestra em nome do Centro Espírita Laços Eternos. Conversar um pouquinho, falar sobre transtornos mentais, doutrina espírita e o impacto disso nas nossas vidas. Vamos aguardar alguns minutinhos para o pessoal poder entrar. Já estão aparecendo algumas carinhas. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou aproveitar e pedir para quem já entrou, não esquecer de dar o like, compartilhar, para que possamos chegar a um número maior de pessoas. Isso é legal, ajuda bastante. Olá, boa noite. Devagarzinho o pessoal vai chegando. Aguardar mais alguns minutinhos. Já já a gente começa. Oi, Lourdes, boa noite. Oi, Rosimar, Patrícia Toledo. Aos poucos o pessoal vai chegando e já já começamos a conversar. É bom estar aqui, transmitindo diretamente de casa, um pouquinho diferente. Depois, caso alguém não conheça o centro, pode conhecer pessoalmente, ali pertinho do metrô Vila Matilde. Na página tem os endereços, horários, tudo certinho. Assim que possível, a gente está matando a saudade pessoalmente. Por enquanto, simbora no virtual. Olá, Gisele, bem-vinda, boa noite. Dando um tempinho para o pessoal entrar, já já começamos. Lembrando de quem entrou, não esquecer de curtir, compartilhar, dividir com os amigos, de preferência, como eu falo lá na rádio, no modo público, para que a pessoa tenha condições de também replicar. Senão o colega não pode compartilhar. Mais um tempinho. Já já começamos a conversar sobre transtornos mentais. Só mais um momento. Aí, aqui mesmo online, do mesmo jeito que a gente faz no presencial, a gente sempre começa com uma prece para entrar em sintonia com a espiritualidade, para que depois a gente comece essa conversa. Oi, Antônia, boa noite, bem-vinda, obrigada pelo carinho. Oi, Vânia. Boa noite. Quanto tempo?
Saudades. Legal te ver por aqui. Olha que legal. É bom matar saudades um pouquinho, né? Não dá pessoalmente, a gente faz por aqui. E é bom recebê-los aqui em casa. Bom, gente, acho que já deu. Na medida que o pessoal vai entrando, vai acompanhando, mas para não atrasar, já dá para a gente começar. Lembrando, quem entrou depois, não esquece de dar aí seu like, de compartilhar, de preferência no modo público, para que a gente consiga ampliar a publicação do Laços, para que chegue ao maior número de pessoas, para que tenham acesso à informação. Isso é legal, é importante a gente compartilhar, sim, conhecimento e tentar alcançar o maior número possível de pessoas. Então, do mesmo jeito que a gente faz lá no Pessoalmente, vamos sintonizar um pouquinho o pensamento com o alto, a espiritualidade amiga, onde mesmo em nossos lares nos acompanha, nos sustenta, nos fortalece, rogando que nos auxiliem para que de mentes e corações abertos possamos assimilar da melhor forma possível aquilo que precisamos ao nosso desenvolvimento, aperfeiçoamento, direcionamento. Que essas luzes de amor, Pai, envolvam a nós, aos nossos lares familiares, nos acompanhando, não só nesses instantes de prece e conexão, mas por todo e qualquer momento de nossas vidas. Que assim seja. Bom, prece feita, conexão estabelecida, podemos conversar um pouquinho sobre transtornos mentais. Por que escolhi esse tema? Bom, primeiro, algo que muito tem acontecido é a manifestação de transtornos diversos. Então, é muito comum, várias famílias estão passando por essa situação e tem um relato de alguém próximo, ou às vezes dentro de casa mesmo, que manifesta algum transtorno. Que tipo de transtorno? Depressão, pânico, fobias diversas, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, bipolaridade, ideação suicida. Estamos no Setembro Amarelo e a questão da ideação suicida também está muito grande, está muito comum. E esse pacotinho todo, alguns exemplos, tem uma série deles, tem se manifestado bastante na nossa sociedade. O que acontece? Por onde podemos começar? Falar da mente. Quando a gente fala em mente, o que seria a mente? Alguns podem dizer, é o nosso cérebro. A primeira coisa que vem à mente é a imagem, às vezes, de um cérebro mesmo. Aquele que a gente vê lá nos livros de anatomia. É isso a mente? Não, não é. O cérebro, aquele que a gente acha nos livros de anatomia, é o veículo de manifestação do espírito. A essência não está na matéria, está sim no espírito. E a mente é o seu veículo de manifestação, é a forma como ele vai se expressar. E como que a gente vai explicar o transtorno mental? Tem situação que às vezes ele pode estar relacionado ao físico, sim, alguma questão fisiológica. Mas na maioria das vezes a gente não acha essa parte fisiológica detectável ainda pelas nossas ferramentas e os instrumentos que nós temos até hoje desenvolvidos. Onde está, gente? Está na essência. É algo muito mais sutil, que não pode ser necessariamente nem sempre detectado, mas que existe, que está lá, que se manifesta. Como? Nós já entendemos que somos um espírito temporariamente na matéria, com uma forma determinada. Meu espírito fica preso nesse corpo? Não. Ele se exterioriza. Ele não está contido como algo, por exemplo, dentro de uma caixa. E nós exteriorizamos emoções, sentimentos e afetos.
Da mesma forma que eu exteriorizo esses sentimentos, essas emoções, esses afetos, eu também vou absorver. A mesma coisa, emoções, sentimentos, afetos, energias. Então, nós exteriorizamos e absorvemos o tempo inteiro. Tem uma série de livros do André Luiz, do Chico, enfim, que vários livros na doutrina comentam sobre essa questão das energias que nós tanto colocamos no ambiente como nós absorvemos. E conforme o tipo de energia, tanto que nós emanamos quanto que nós absorvemos, nós podemos adoecer de forma leve ou de forma grave. Do mesmo jeito que nós adoecemos fisicamente em algum órgão, nós também podemos manifestar isso emocionalmente, psicologicamente. A mesma coisa. É um processo muito semelhante. Se eu tenho um pensamento de ódio, de raiva, isso vai ter um impacto. Se eu tenho um pensamento de amor, de coisas positivas, também vai ter um impacto. A diferença, um é um impacto positivo e o outro é um impacto negativo. Como que na atualidade o pessoal está considerando uma série de coisas que nos ocorrem de forma ruim. Nem sempre se olha para dentro, nem sempre se avaliam essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos, tudo aquilo que está chegando, que está nos impactando. E aí é quando nós corremos o risco de adoecer. Então, o que é interessante? Sempre que eu olhar para um ser humano, que eu veja essa pessoa de forma integral. Corpo, perispírito e espírito. Que eu não olhe só por um lado. Tanto que ao adoecer, é importante que a busca da saúde e da melhora também seja vista como um todo. Se eu só procuro um médico, tomo um remédio, mas não mudo o comportamento ou uma postura, eu posso continuar com o mesmo problema. Pegar algo físico para ficar mais claro. Eu estou com problema no estômago. Tá lá, físico. Mas se eu continuar comendo demais ou errado, aquilo que me faz mal vai melhorar? Não. Então não é o médico que vai resolver, ou mesmo só o remédio que ele me receite. Precisa de uma mudança de hábito, de comportamento, de postura. Se eu ainda fizer isso, mas continuar, por exemplo, com temperamento forte, exagerado, onde eu jogo um monte de ácido lá dentro, pelo excesso de nervosismo, eu vou melhorar? Também não. Não tem mágica. Por isso da importância de olhar sempre o ser humano de forma integral, como um todo, e não só numa parte, não só em uma característica, mas é importante olhar de todas as formas. A gente conhece muito pouco ainda sobre o funcionamento da nossa mente. A própria ciência está evoluindo? Tá, mas é devagar. Nós temos mais de 15 bilhões de neurônios. Quanto a gente sabe sobre o funcionamento deles? Pouco ainda. Nós temos uma série de eventos científicos que são falados o tempo todo na mídia. Alguém viu muita coisa? Não. Há uma série de coisas que a gente acredita e que nunca viu ali. Pega uma tabela periódica química. Tem coisa ali que você, nossa, que nome legal. O que é isso mesmo? Não viu, não sabe, mas isso não faz com que você deixe de acreditar. Quando nós falamos do espírito, dessa influenciação dessas energias, não há necessidade de ver para acreditar, eu posso sentir. A nossa mente, ela cria o tempo todo. Nós emanamos energia, absorvemos o tempo todo e nós vivemos conforme aquilo que pensamos, aquilo que emitimos e aquilo que sentimos. Se eu vivo, por exemplo, frequentemente com pensamento negativo numa determinada linha de raciocínio, eu vou atrair situações legais, felizes para minha vida ou pessoas agradáveis? Não. Eu vou criar uma sintonia e situações que estão de acordo com aquilo que vive, que está aqui dentro. Então, precisa, em algum momento, virar essa chavinha do que eu estou criando, do que eu estou lançando ao ambiente, de com quem minha antena está sintonizando. Se eu quero ouvir uma rádio
de música mais animada, eu não posso pôr em uma mais calma, tranquila. Eu tenho que virar lá o botãozinho da recepção. Um exemplo legal, já que eu falei do rádio. Por exemplo, se eu ligar um rádio aqui agora, ele vai sintonizar numa determinada estação. Por quê? Porque a onda está aqui no ambiente e vai chegar até ele. Eu vejo? Não. Mas isso não quer dizer que não existe. Então, a partir do momento que eu liguei o aparelho, não é pela tomada que vem as ondas de rádio com tudo aqui. Não, está aqui, está por aí. Ele vai captar conforme eu ligue e sintonize. Mas ninguém sai vendo ondas de rádio flutuando com notas musicais. Não é assim que funciona. Mas existe. E com relação às energias, também. E nós precisamos começar a prestar atenção em o que eu coloco no ambiente e o que eu estou absorvendo, o que eu estou pegando. Logo no início da pandemia, foram várias palestras comentando sobre toda a situação do adoecer, do impacto do medo, do ficar restrito em casa. Foi se falado muito a respeito disso. Por quê? Porque as pessoas estavam criando um clima tão assustador, tão tenso, e estavam adoecendo, mas não era de Covid. Era de depressão, era emocionalmente, desenvolvendo alguns transtornos. Então, era de fora? Não, estava começando onde? Na própria mente da pessoa. Ela mesma estava criando. E com relação a uma série de situações que nós podemos passar, nós também podemos criar ou atrair situações que podem nos adoecer, sem perceber. E aí a importância de parar, observar e mudar o comportamento justamente para sair daquilo, para sair desse contexto de doença, de algo ruim. Nós, ao nascer, a gente já nasce com uma predisposição a algumas questões, aquilo que a gente precisa resolver. Legal, foi feito um projeto reencarnatório, nasci, desci, cá estou. Tinham algumas continhas básicas para acertar. Nesse projeto, vamos ter zonas mais sensíveis fisicamente, emocionalmente, de questões que precisam ser trabalhadas. Então, eu posso sim ter zonas favoráveis ao desenvolvimento de algumas doenças, de algumas moléstias. Eu também posso nascer com a predisposição a ter uma bipolaridade ou um traço depressivo, por exemplo. Mas eu preciso desenvolver a doença, a patologia? Nananina, não. A ideia não é que estejamos nascendo para sofrer. E quando eu falo de pagar contas, não é naquele sentido pesado ou negativo. É um processo natural de desenvolvimento. Eu tenho uma dívida, eu vou lá e acerto, mas não é com esse peso ou com essa negatividade toda. Além do que, eu tenho uma predisposição. Como isso vai ocorrer ou se manifestar? Depende. O que eu estarei fazendo da minha vida? Que direcionamento eu estarei dando? É isso que vai dizer qual o impacto que eu vou sofrer ou não. Até porque eu posso mudar, do mesmo jeito que eu posso nascer com a possibilidade de desenvolver um problema, eu também posso criar anticorpos, eu também posso evitar o desenvolvimento desse problema. Não é algo tão fatal. Pegar, por exemplo, a depressão. A gente até falou disso na quarta-feira lá na rádio. Então, tem pessoas que, por exemplo, nascem com um traço de depressão. Nossa, já nasce doente? Não, gente, eu disse um traço. Não é necessariamente a doença. O que é esse traço, por exemplo, depressivo? A pessoa tem um traço de personalidade que ela pode usar como uma ferramenta, mas não necessariamente uma patologia ou uma doença. Fazer uma analogia com outra coisa. Se eu pegar, por exemplo, um traço de agressividade e eu pego um símbolo, uma faca. Essa faca eu posso usar para cortar carne, para picar salsinha. Eu posso usar ela, por exemplo, também para picar alguém e enfiar numa mala. O problema está na faca? Não. O problema está com um traço ali por trás e o uso que eu dou para ela. Então, ela é uma ferramenta. Ela em si não é negativa. O uso, sim.
A depressão também pode ser um traço de personalidade positivo. Vou me pegar como cobaia, mais simples. Sou psicóloga. Psicólogo é aquele que fica às vezes fechado numa sala, ele pode ficar lá das 7 da manhã às 7 da noite, ouvindo problemas, lidando com a dor, com a tristeza, com o sofrimento alheio, com histórias muito tristes, com problemas muito graves. A gente sai de lá chorando, triste, depressivo? Ó, não tô. Estava atendendo até agora há pouco. Não. Por quê? Porque eu tenho um traço de depressão que me permite entrar em contato com a dor, com o sofrimento, sem adoecer. Se eu coloco nesse consultório uma pessoa que não tem esse traço, ela vai sair correndo, ela não vai dar conta. Ela vai chorar junto com o outro que está sofrendo. Não dá. Mas, se eu não utilizar adequadamente esse traço, se eu não direcioná-lo de forma útil, produtiva, construtiva, eu posso sim desenvolver um processo depressivo, doença. Então, ela em si não é necessariamente ruim. Até na quarta-feira nós demos alguns exemplos de famosos que divulgaram publicamente que estavam com problemas, alguns que falaram que tiveram depressão. Aí tinham, por exemplo, o Padre Marcelo, super conhecido, Fábio de Mello, uma série de artistas, cantores, pessoas que estão na mídia, simpáticas, felizes, os próprios padres, super vocacionais, uma palavra muito legal, mas adoeceram num determinado momento. Isso diminui? De forma alguma, eles não perderam nada do que eles são. Mas aquele traço de personalidade que, pegando os padres, por exemplo, permite que eles entrem em contato e consigam lidar com o sofrimento alheio, eles fazem isso dentro da sua vocação religiosa naquele momento, adoeceram. Depois supera o problema, volta a realizar sem problema algum, normal. Então, falando dessas problemáticas, às vezes nós temos traços, mas eu não preciso adoecer. Eu tenho que tentar entender o que aquele traço, aquela situação representa na minha vida, como talvez direcionar isso de forma útil, produtiva, construtiva, para que eu não fique doente. Ou já adoeci, estou manifestando alguma desses transtornos, dessa problemática. Tá, vamos pensar. Quando isso começou? De que forma? Qual foi o gatilho? O que este problema está me mostrando? Porque na maioria das vezes há algo que a gente precisa parar, olhar, resolver e dar um redirecionamento na vida. A pessoa, por exemplo, está com pânico, ela não consegue sair de casa, está difícil e tem medo das crises que são horríveis, ela tem uma sensação de morte, tanto que alguns vão parar, por exemplo, num pronto-socorro. O que esse pânico está sinalizando? Por que eu tenho que parar? Por que eu não consigo sair? O que na minha vida está me deixando nessa situação e que eu talvez precise mudar completamente, fazer escolhas diferentes. E quando a gente fala das escolhas, elas são diversas. Escolhas de, às vezes tem uma questão de relacionamento, de família, de trabalho, de postura, de estilo de vida, uma série de fatores onde nós precisaríamos olhar e talvez mudar, dar um sentido diferente para aquilo. E isso vai desde questões, às vezes, materiais, como o exemplo que eu dei da alimentação, então tem coisas mais até simples de verem, até mudanças que nem sempre a gente se toca de que precisam ocorrer. Se não prestarmos atenção, a gente se envolve tanto na nossa rotina, na vida diária, no dia a dia. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem toda uma situação para organizar na nossa vida, na correria. A gente para de prestar atenção no que é mais importante, que é o quê? No nosso desenvolvimento como ser humano. Por que a gente está encarnado aqui? Para ser melhor, para evoluir, para aprender, para eu me diferenciar.
Beleza, estou fazendo isso? Ou estou ligada no pilotinho automático lá, simplesmente um dia após o outro, a questão material acaba pegando bastante, questão de trabalho, de rotina, e o resto vai ficando para escanteio. Não, não pode. Então, qual o meu objetivo de vida? Que projetos eu tenho? Eu estou buscando a cada dia ser melhor? O conteúdo todo que eu aprendo, que chega até mim de alguma forma, eu tento refletir algum jeito de incorporar isso na minha vida, no meu dia a dia? Nem sempre. Então, isso às vezes precisa parar, precisa refletir e precisa de uma mudança. Tem no livro Entre a Terra e o Céu, que é do André Luiz com Chico, Clarencio, que é um mentor em determinada parte, ele fala que uma porcentagem quase total das enfermidades que nós desenvolvemos tem origem no psiquismo. Elas começam onde? Aqui. Vícios da mente, problemas, sentimentos não trabalhados que vão criando doenças nesse nosso corpo, que é o nosso veículo de manifestação desse espírito. Então, o problema começa onde? No psiquismo. Vai acumulando aquela energia, toda aquela situação, até que chega um momento que se exterioriza no corpo, ou em algum órgão mais sensível, ou algo na mente mesmo, que vai se exteriorizar, vai se manifestar de alguma forma. E aí a gente vai precisar realmente de tratamento, de uma intervenção. Então, eu preciso realmente avaliar essa situação, eu preciso olhar minha postura, meu comportamento, que vícios que eu possa ter. E quando eu falo de vícios, não é só o vício de uma bebida, de um cigarro, esse material é mais fácil de perceber, mas vício de pensamento, de comportamento. Ah, que tipo? Então, uma pessoa negativa demais, que se lastima demais, dificuldade de mudança, pensamento extremamente negativo. Vai dar certo as coisas? Não vai. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sou aquela pessoa, por exemplo, parece que tem a síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu vou morrer assim, no mundo. Então, é teimosa. Continua sempre pensando, desejando agir do mesmo jeito, ou pior, às vezes projeta todos os seus problemas no outro. Pode ser um familiar que mora junto. Então, não sou eu o problema. Fulano é difícil, ciclano, beltrano, ou seja, o problema está sempre fora. Nele não está. Também há algo a ser observado e a ser visto. Então, muitos dos problemas que nós enfrentamos, parando, olhando para si, fazendo uma reflexão e tentando dar um direcionamento, nós podemos sim conseguir mudar. Por quê? Porque eu vou parar, eu vou começar a me avaliar. Com isso, eu terei uma mudança de comportamento, de postura, eu posso agir diferente, eu posso buscar, por exemplo, um centro espírita para fazer um tratamento espiritual, totalmente necessário. Por quê? Porque agindo e pensando dessa forma, eu não vou atrair mentores iluminados, não. Eu vou atrair espíritos também em estado de sofrimento. Eu vou atrair espíritos que vão precisar também de ajuda. Então, é importante pedir socorro. Não ficar doente, não ficar sofrendo sozinho. Então, na situação que a gente encontra, esse processo é mais necessário do que nunca. Então, que não fiquemos somente digerindo informações, ligados nesse piloto automático, porque a correria, quando eu fico só, agora não que a gente foi obrigado a parar um pouco, mas as pessoas estão ansiosas querendo voltar à situação anterior, que necessariamente não era mais saudável. Então, não é para voltar igual estava antes. É para ser diferente. Então, eu preciso mudar isso. Esse período que a gente ficou mais restrito, alguns ainda continuam cumprindo, e a ideia é essa. O que vai ser diferente na volta? O que é importante? Dinheiro é importante?
bens materiais? Então, gente, nesse período foi o menos importante. Não que ele não seja necessário, tem questão de moradia, alimentação, não vou entrar nesse mérito. Mas aqueles que têm um armário lotado não serviu para nada durante esse período todo de quarentena, de distanciamento. O carro ficou preso na garagem. Então, pera lá, nós somos o mais importante, a nossa vida. Por isso, de tanto receio e da busca pela preservação da vida. Então, a partir do momento que eu tenho essa conscientização, o que eu faço com essa vida, com esse presente que eu já tenho? Como que eu vou usar isso da melhor forma possível? Se eu já adoeci, como eu saio desse processo de adoecimento? Aí é o momento de buscar ajuda, de olhar, de tentar reverter. Pode ser necessário um tratamento médico, sim, porque a questão pode até começar aqui, mas ela pode afetar o corpo. E afetando o corpo, nós bagunçamos toda a nossa questão fisiológica, neural, então eu posso precisar também de uma intervenção temporariamente. Não há nada de errado com isso. Então, é importante que eu assuma isso, que eu olhe para isso e que eu busque melhorar, que eu busque resolver essa questão. Então, você se dedicar a se olhar, a aprender algo positivo, a desenvolver novos valores. Aí entra a questão do autoconhecimento, se amar, se valorizar. Precisamos, não há egoísmo nenhum nisso. Então, se olha, se valorize, veja seus aspectos positivos, não foca só naquilo que está ruim. Então, ouça essa luzinha que tem aí dentro, esse apelo. Chega, vamos parar de nos entregar só aos problemas, aos conflitos ou aquilo que é negativo. Então, concentrar o nosso objetivo de vida considerando sempre uma realidade que é espiritual, buscar crescer, progredir e pensar também o que eu posso fazer para o mundo, para o seu progresso. Como eu posso contribuir? Isso seria ter aspirações superiores e vai fazer diferença. Vamos pensar, se mais pessoas pensassem dessa forma, o mundo já estaria diferente. Como que eu posso contribuir com esse mundo? Que aspirações eu tenho para isso? Com certeza o nosso papel vai ser outro, muito mais positivo. Então, não ignorar esse lado espiritual, não permitir que influências nos direcionem para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim, ou para um desregramento. Não, ter foco, ter objetividade, não ficar preso na angústia, no sofrimento de forma indefinida. Cuidado com a ansiedade, atrapalha, pode trazer uma série de outras coisas. E para todas essas situações, algo importante, gente, não tem mágica. Se alguém ou algum lugar chegar para você e tentar te dar um remedinho, uma pílula mágica para qualquer transtorno, para qualquer problemática, foge, não existe. O processo vai ser gradual, não é fácil, não é simples, até porque ninguém adoece assim, ó, de um dia para o outro. Nós vamos adoecendo aos poucos, gradativamente, por conta de um caminho escolhido, de uma situação que nós nos colocamos. Então, do mesmo jeito que o adoecer é lento, a melhora também vai ser. Então, não tem pílula mágica. E mesmo quando a gente fala em remédio psiquiátrico, ele lida com sintomas, mas não com a postura ou com o comportamento que está causando aquilo. Então, vamos tomar cuidado com que a gente alimenta a nossa alma. Alimentá-la com situações positivas, salutares, nos instruir. Tomar cuidado com as nossas emoções, que elas não sejam descontroladas, que elas não sejam tão materialistas, não entrar em climas de desespero e procurar sempre projetar o que é positivo, o que é benéfico. E se eu já não estou bem, não sofra sozinho, não ache que é fraqueza buscar ajuda e peça.
tem ajuda em todos os sentidos. Tem um centro, não tem presencial? Tem vários centros espíritas que tem passe à distância, é bem legal. Tem a sala de passe, onde você faz um relaxamento, uma metalização que absorve aquelas energias. Tem tratamento psicológico gratuito, a ABRAP oferece esse tratamento, algumas faculdades também oferecem, tem acompanhamento psiquiátrico, então assim, ajuda tem como. Não precisa ficar sofrendo sozinho e não deixa aumentar, não deixa piorar. Detectou o problema, detectou a situação, corre. Simbora resolver. Olha logo para ele. É você ficar numa sala com um elefante gigantesco e fingir que ele não existe. Tenta fingir que não tá lá o elefante. Não, peraí, ele tá. O que a gente faz com ele? Olha logo pro bichinho e vamos resolver o problema. Então, é melhor. Vai passar. Vai ter apoio. Gente, a ideia era essa. Eu tô me empolgando com o horário porque não tá aparecendo aí. Mas o tempo é curto, tem muita coisa que pode ser falada sobre isso. Daria para explicar cada um dos transtornos, mas não dá tempo. Então a ideia era falar um pouquinho no geral sobre eles, sobre a questão de como surgem, de como funciona, essa questão da nossa sintonia que é importante. Mas enfim, a ideia era essa. Vou fechar, fazer a prece de encerramento. Depois, não esqueçam, curte aí a página do Centro Laços Eternos, compartilha e quando abrir, visita a gente pessoalmente lá para matar a saudade e trocar um carinho. Mas serenando novamente os nossos corações, elevando o pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita da reflexão em conjunto, do aprendizado, que possamos manter nossas mentes em sintonia convosco para sempre absorver as suas bênçãos que emanam abundantemente sobre cada um de nós, que possamos vibrar, nos sintonizar com a saúde, com a paz, com a prosperidade e não com aquilo que for negativo. Que possamos, nos momentos de problemas, de dores e dificuldades, nos lembrar de nossa origem, que somos espíritos temporariamente na matéria, que estamos destinados a ser felizes sim, a progredir, a crescer, que tu, Pai, não nos desampare em nenhum momento e que seja o que for que de nós se aproxime ou aconteça, é para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, mesmo que não compreendamos naquela situação, mas que possamos manter a fé viva, firme, forte e ardente, buscando ajuda, buscando a Ti, na certeza de que vai passar, de que vai melhorar. Que possamos sentir essas energias em nossos corações, em nossos lares, e que ela alcance a todos aqueles a quem amamos. E que possamos, Pai, manter as suas bênçãos de amor como um manto de luz, paz e proteção que há de nos amparar, proteger e sustentar no caminho do bem sempre. Bom, queridos, vi algumas mensagens. Obrigada, Lu, Bia, Patrícia. Um grande beijo a todos. Obrigada pela presença. E a gente se encontra novamente. Boa noite.